Para pessoas com mais de 60 anos, um hábito aparentemente inofensivo e até benéfico, o consumo de frutas doces e suculentas, pode esconder uma ameaça silenciosa. Essa prática, sem aviso prévio, pode aumentar subitamente o risco de AVC. Essa condição traiçoeira pode atingir alguém sem dor ou sintomas evidentes. Uma pessoa pode deitar-se à noite sentindo-se perfeitamente saudável, e ao acordar, descobrir que sua fala está arrastada, a coordenação motora comprometida ou um lado do corpo totalmente paralisado. Uma neurologista renomada relata ter encontrado muitos casos em sua prática onde pacientes idosos sofreram AVCs inesperados. A causa não era tabagismo, fast food ou falta de atividade física, mas algo tradicionalmente visto como parte essencial de um estilo de vida saudável: as frutas. Sim, as frutas. Diariamente, milhões de idosos consomem frutas, acreditando sinceramente que elas beneficiam o coração, o cérebro e o sistema digestivo. Embora muitas frutas realmente contribuam para um envelhecimento saudável, algumas delas, especialmente se consumidas no momento errado ou em quantidades excessivas, podem causar danos ocultos. Elas podem provocar picos acentuados de açúcar no sangue, levar à desidratação dos tecidos cerebrais ou interagir perigosamente com medicamentos. O mais preocupante é que ninguém nunca alerta sobre esses perigos potenciais. Este material apresentará uma análise de 9 frutas comuns que, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, podem aumentar o risco de AVC, contribuir para a deterioração da memória ou até mesmo provocar uma hemorragia cerebral. Já se perguntou se hábitos considerados benéficos poderiam, na verdade, causar danos? Se sim, esta informação é crucial e seu estudo pode, quem sabe, salvar uma vida. Bananas, uma fonte de potássio absorvida muito rapidamente. Como já mencionado, a prática neurológica revela muitos AVCs inesperados. No entanto, poucas coisas causam mais preocupação do que hábitos diários aparentemente inofensivos que, sutilmente, levam a consequências catastróficas. E as bananas, por mais incrível que pareça, representam uma dessas ameaças ocultas. Ao longo da vida, as pessoas foram ensinadas que bananas são um lanche ideal: textura macia, fácil digestão, ricas em potássio e até benéficas para o sistema cardiovascular. Para adultos de 30 ou 40 anos, essa afirmação pode ser verdadeira, mas após os 60, a situação muda drasticamente. Isso é especialmente relevante para a forma como rins, vasos sanguíneos e coração lidam com flutuações bruscas nos níveis de minerais, como potássio. É crucial esclarecer: com a idade, a funcionalidade dos rins diminui naturalmente. Sua capacidade de filtragem piora, especialmente se a pessoa já tem pressão alta, diabetes ou toma medicamentos comuns como inibidores da ECA ou diuréticos, os chamados remédios para urinar. Isso significa que o potássio, do qual as bananas são extremamente ricas, pode começar a se acumular na corrente sanguínea. O que acontece em seguida? O músculo cardíaco começa a funcionar de forma irregular, os vasos sanguíneos se estreitam e, o mais perigoso, coágulos começam a se formar onde o sangue deveria circular livremente. No cérebro, um coágulo desses pode interromper a circulação em segundos, levando a consequências irreversíveis. Um caso que ficou gravado na memória da especialista foi o do Sr. Ray Raymond, 66 anos, carpinteiro aposentado. Ele levava uma vida ativa, tinha mente lúcida e se orgulhava de sua dieta saudável. Todas as manhãs, ele fatiava uma banana na aveia e tomava seus remédios para a pressão com suco de laranja. Essa era sua rotina diária há mais de um ano. Certa manhã, sua esposa o encontrou caído no banheiro. O lado esquerdo do corpo estava paralisado, a fala arrastada. No hospital, exames revelaram um AVC pequeno, mas devastador. O nível de potássio no sangue do paciente estava perigosamente alto, o que desregulou o ritmo cardíaco e, durante a noite, provocou a formação de coágulos. Ele nem suspeitava que 2 bananas por dia, combinadas com seus medicamentos, estavam gradualmente levando seu corpo a um ponto crítico. Eis o que a maioria dos idosos nunca ouve: o corpo não precisa de uma quantidade tão grande de potássio, seja de suplementos ou do consumo abundante de frutas, especialmente se ingeridas em grande volume de uma vez. Uma única banana grande pode conter mais de 450 mg de potássio. Essa quantidade é suficiente para desequilibrar os eletrólitos do corpo, caso os rins não funcionem plenamente. Se a banana é consumida à noite, quando a circulação sanguínea desacelera, a hidratação diminui e a ação dos medicamentos ainda persiste, cria-se uma tempestade perfeita. Essa tempestade inclui artérias endurecidas, sangue espesso e um coágulo que pode não dar uma segunda chance. O que fazer, então, se você tem mais de 60 anos,
especialmente se toma medicamentos para o coração ou pressão arterial. Recomenda-se limitar-se a meia banana por dia. O ideal é consumi-la pela manhã, sempre combinada com proteína, como iogurte grego ou nozes, para retardar a absorção dos açúcares. Evite smoothies de banana, pão de banana e, o mais importante, não coma banana antes de dormir. E o mais crucial, discuta com seu médico como alimentos ricos em potássio interagem com seus medicamentos. Sua vida pode depender disso, pois a verdade é que o que antes era benéfico para o corpo pode deixar de ser seguro com a idade. Se a informação sobre bananas foi surpreendente, espere para saber o que as uvas, sim, aquelas pequenas e doces bagas, fazem com os níveis de açúcar, os vasos cerebrais e o risco de inflamação oculta. O que será revelado na próxima parte, sem dúvida, mudará sua percepção sobre lanches para sempre. Agora, vamos ao item número 2. Uvas, uma bomba de açúcar em embalagem miniatura. Doces, suculentas e refrescantes, as uvas são um lanche que, à primeira vista, parece tão inofensivo quanto uma brisa suave de primavera. Elas estão sempre presentes em travessas de frutas, em tigelas de cereais ou servidas após o almoço de domingo com os netos. Mas e se afirmarmos que, para pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas com problemas vasculares ocultos ou níveis instáveis de açúcar no sangue, as uvas podem se tornar um silencioso provocador de AVC? É fácil esquecer que a uva é, em sua essência, açúcar concentrado envolto em uma casca fina. Cada baga individual pode parecer inofensiva, mas apenas um punhado, especialmente se forem variedades sem sementes e muito doces, amplamente disponíveis nos mercados, pode causar um pico rápido e acentuado de glicose e frutose diretamente na corrente sanguínea. Para um cérebro envelhecido e seu sistema vascular, tal pico representa um perigo sério. Com a idade, o corpo humano se torna menos eficiente na regulação dos níveis de açúcar no sangue. A resposta à insulina desacelera, e as paredes dos vasos sanguíneos tornam-se mais frágeis. Quando o açúcar aumenta drasticamente, não é apenas o pâncreas que sofre. Isso provoca uma reação inflamatória nas finas paredes das artérias, incluindo as que fornecem sangue ao cérebro. Quando essas artérias inflamam, elas começam a se estreitar rigidamente. Com o tempo, o revestimento interno dos vasos pode sofrer danos microscópicos, e é nesses locais que os coágulos começam a se formar. A pessoa pode não sentir nada, e essas alterações podem não ser detectadas em um exame médico comum. No entanto, o corpo, sutilmente, cria as condições ideais para o desenvolvimento do chamado AVC silencioso. Permitam-me citar o exemplo de Janette Morris, 80 anos, professora aposentada do Missouri. Ela se orgulhava de levar uma vida natural, excluindo completamente refrigerantes e produtos processados, sempre preferindo frutas frescas. Seu lanche favorito, às 6:30 da manhã, era uma grande xícara de uvas vermelhas. Elas comia enquanto lia o jornal ou assistia às notícias, às vezes consumindo quase 2 xícaras sem qualquer preocupação. Um dia, ela notou que sua visão ficou embaçada ao escrever um cartão de felicitações. Momentos depois, sua mão tremeu e ela não conseguia se lembrar da palavra parabéns. A filha a levou ao hospital, temendo um AVC. E foi exatamente isso, um ataque isquêmico transitório, ou mini-AVC, causado por um coágulo que bloqueou temporariamente o fluxo sanguíneo na parte esquerda do cérebro. Seus exames mostraram picos acentuados de açúcar por volta do meio-dia, e seu HbA1c, um marcador de açúcar no sangue a longo prazo, subiu para a faixa pré-diabética, algo que ela nunca esperava. Mas o mais importante, foi detectada uma reação inflamatória crônica de baixo grau no sistema vascular. Provavelmente, isso foi agravado por anos de consumo de frutas muito doces sem proteína ou fibras suficientes para equilibrar. É crucial entender, mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto correto. Para quem tem mais de 60 anos, o horário das refeições e sua combinação com outros alimentos tornam-se tão importantes quanto o próprio alimento. A uva é absorvida rapidamente, entregando açúcar às veias de forma veloz. Se consumida sozinha, especialmente em estado de desidratação ou estresse, o corpo entra em um estado onde o sangue se torna mais espesso, os vasos se contraem e a probabilidade de formação de coágulos aumenta. Isso pode não ser perceptível no mesmo dia, mas, dia após dia, semana após semana, acumula-se até o ponto de ruptura. Por isso, especialistas recomendam veementemente a seus pacientes idosos: nunca coma uvas com o estômago vazio e não as consuma em grandes porções. Combine-as com proteínas, como algumas amêndoas ou uma fatia de queijo. Limite a porção a uma pequena quantidade, preferencialmente durante as horas ativas do dia,
quando o corpo pode processar o açúcar de forma eficiente. Se a pessoa tem diabetes ou toma medicamentos para pressão, deve evitar completamente as uvas, a menos que seu médico dê permissão. Afinal, o que parece um lanche inofensivo pode, com o tempo, desequilibrar o organismo, prejudicar a memória e até privar a pessoa de sua independência. E agora, falando de algo doce e potencialmente perigoso, existe uma fruta tropical muito popular entre muitos idosos. Ela faz muito mais do que apenas aumentar o açúcar. Seus ácidos, enzimas e influência noturna no cérebro podem surpreender. Vamos falar sobre o abacaxi, talvez uma fruta de sobremesa favorita que pode prejudicar o cérebro durante o sono. 3. Abacaxi, a combinação de acidez e açúcar. No abacaxi, há algo que evoca involuntariamente a luz do sol. Seu sabor doce, ao mesmo tempo, ácido, verdadeiramente tropical. Muitos pacientes idosos sob observação neurológica o consomem com prazer como um deleite inofensivo após o jantar, acreditando sinceramente que é um produto leve, natural e rico em enzimas que auxiliam na digestão. No entanto, o que a grande maioria dos idosos não percebe, e que causa profunda preocupação entre os especialistas em neurologia, é o seguinte: esta fruta, consumida no momento errado ou em certas condições fisiológicas, pode se tornar um fator de risco imperceptível para AVC, especialmente durante as horas noturnas. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural única, capaz de quebrar proteínas no corpo. Em doses moderadas, a bromelina realmente melhora a digestão, mas em excesso, especialmente em combinação com certos medicamentos, pode afetar os processos de coagulação sanguínea. Essa ação pode se manifestar na redução da atividade plaquetária, o que, por sua vez, pode levar a sangramentos imprevisíveis ou, ao contrário, à formação de coágulos. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujos vasos sanguíneos estão naturalmente estreitados e o metabolismo desacelerado, tal desequilíbrio pode ter consequências extremamente graves. Não se deve esquecer também o teor de açúcar. Apenas uma xícara de abacaxi picado contém mais de 16 gramas de açúcar natural, o que provoca um aumento rápido dos níveis de glicose no sangue. Ao contrário de muitas frutas vermelhas ou maçãs, o abacaxi tem um alto índice glicêmico, ou seja, ele satura o sangue com açúcar muito rapidamente. Se esta fruta é consumida no final do dia, esse pico de açúcar não é usado pelo corpo para obter energia, mas apenas circula na corrente sanguínea, criando uma carga excessiva nos vasos precisamente durante o período de descanso noturno. No entanto, a ameaça mais subestimada é a acidez do abacaxi. Esta fruta é uma das mais ácidas na dieta. Seu consumo pode irritar o esôfago, provocando refluxo assintomático, que em alguns idosos ocorre sem azia característica. Em vez disso, surgem microaspirações e alterações na pressão das vias aéreas durante a noite, o que está diretamente ligado à diminuição dos níveis de oxigênio no cérebro durante o sono e, consequentemente, ao aumento do risco de AVC matinal, o tipo mais perigoso de AVC. Como exemplo, podemos citar o caso da paciente Clara Ills, 77 anos, ex-diretora de coral da Carolina do Norte. Ela levava uma vida ativa, tinha mente lúcida e era muito responsável com sua alimentação saudável. Clara evitava doces processados e substituía as sobremesas tradicionais por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Por mais de um ano, esse foi seu ritual noturno inalterado. Certa manhã, ela acordou confusa e desorientada. A filha percebeu que a mãe falava de forma arrastada e não conseguia manter o equilíbrio ao andar. Uma tomografia computadorizada revelou um pequeno AVC na circulação posterior, que afetou sua coordenação e fala. Os exames de Clara mostraram níveis elevados de glicose, sinais de irritação causada por refluxo noturno e distúrbios na função plaquetária. A causa de sua condição não foi única, mas representou uma tempestade perfeita provocada pelo consumo noturno de abacaxi, refluxo ácido, picos acentuados de açúcar e o efeito da bromelina na coagulação sanguínea. Era uma fruta que ela considerava saudável, mas que quase a privou de sua independência. O caso de Clara está longe de ser isolado. Em idosos, a digestão desacelera, as paredes dos vasos sanguíneos afinam e o sono torna-se mais fragmentado e frágil. Adicionar frutas ácidas e doces à dieta noturna aumenta significativamente o risco de estreitamento dos vasos precisamente durante o descanso, quando o cérebro está mais vulnerável. E sim, em certas circunstâncias, coágulos se formam imperceptivelmente, preparando o terreno para um AVC durante o sono. Então, qual lição pode ser tirada? Se você gosta de abacaxi, consuma-o na primeira metade do dia, em pequena quantidade e nunca com o estômago vazio. Evite combiná-lo com medicamentos anticoagulantes, a menos que seu médico tenha dado recomendações claras. E o mais importante,
Categoricamente não coma abacaxi antes de dormir. Seu cérebro precisa de estabilidade, não de surpresas inesperadas durante o descanso. Nesta idade, mesmo uma fruta aparentemente inofensiva pode desequilibrar o delicado equilíbrio do corpo. Se a informação sobre o abacaxi o surpreendeu, espere pela verdade sobre a melancia, uma fruta famosa por suas propriedades hidratantes, mas que, em certas condições, pode, ao contrário, desidratar o cérebro e baixar a pressão arterial, tornando a pessoa vulnerável a desmaios. Vamos analisar como algo tão rico em água pode se tornar tão perigoso. Agora, continuemos com o item número 4. Melancia, nem sempre hidratante. É difícil encontrar uma fruta mais amada no verão do que a melancia. Fatias geladas, divertidas competições de cuspir sementes com os netos, a doçura crocante e refrescante após um dia quente no jardim. Ela parece completamente inofensiva, até benéfica. E sim, ela é realmente cheia de água. Mas para idosos, especialmente aqueles com problemas cardiovasculares ocultos ou que tomam certos medicamentos, a melancia pode, imperceptivelmente, desequilibrar o organismo, não por causa do açúcar ou da acidez, mas por ativamente remover líquidos do sistema. Como neurologista, fico cada vez mais preocupada com a frequência com que idosos se expõem, sem saber, ao risco de AVC, consumindo alimentos que consideram absolutamente seguros. A melancia é um dos equívocos mais comuns. Ela pode parecer hidratante, mas, na verdade, age como um potente diurético, ou seja, faz o corpo eliminar urina com mais frequência. Para uma pessoa de 25 anos, isso não representa problema. No entanto, para alguém de 70 anos com circulação sanguínea mais lenta, tendência à pressão baixa ou que toma diuréticos, os chamados comprimidos para água, ou inibidores da ECA, essa micção frequente pode levar a uma desidratação perigosa durante a noite. Este é um dos gatilhos de AVC mais perigosos e imperceptíveis. Por quê? Porque, quando o corpo desidrata, o sangue fica mais espesso. Imagine o sangue como um xarope denso, fluindo lentamente por tubos estreitos. O sangue espesso se move significativamente mais devagar, dando mais tempo para a formação de coágulos, especialmente em artérias que já endureceram com a idade. O cérebro, extremamente sensível a mudanças nos níveis de oxigênio, torna-se ainda mais vulnerável quando o fluxo sanguíneo diminui ou é interrompido. E isso é especialmente relevante à noite, quando a circulação natural diminui e a pressão arterial cai. Permitam-me contar sobre o Sr. Howard Larkin, 82 anos, carteiro aposentado de Indiana. Ele fazia tudo o que considerava certo para sua saúde, caminhava diariamente, evitava açúcar processado, mantinha uma dieta saudável. Um de seus hábitos era comer 2 ou 3 fatias grandes de melancia após o jantar para se refrescar, e como ele pensava, manter-se hidratado. Mas ele não sabia que tomava um diurético prescrito para uma leve insuficiência cardíaca. Entre a ação do medicamento e o efeito diurético natural da melancia, seu corpo perdia uma quantidade significativa de líquido durante a noite. Certa manhã, Howard acordou com forte tontura. Ao tentar se levantar, caiu e foi imediatamente hospitalizado. Sua pressão arterial estava perigosamente baixa, e exames de sangue mostraram alta concentração de hemoglobina, um marcador de sangue espesso causado pela desidratação. Investigações adicionais revelaram um pequeno AVC isquêmico, provavelmente provocado por um coágulo em artérias estreitadas durante o sono. Suas melancias, na verdade, estavam causando o efeito oposto ao que ele imaginava. Elas o desidratavam, em vez de hidratá-lo. O pior, o AVC afetou seu equilíbrio e coordenação. Embora tenha sobrevivido, agora ele precisa andar com uma bengala e necessita de ajuda para tarefas diárias. Este é um homem que, há apenas uma semana, cortava grama sozinho. Conto esta história não para assustar sem motivo, mas para demonstrar algo que a maioria dos idosos nem suspeita. Mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos ao interagir com mudanças relacionadas à idade, medicamentos e o horário de consumo. A melancia, consumida à noite, especialmente após tomar medicamentos que reduzem o volume de líquidos no corpo, cria um risco oculto. Sangue espesso, pressão baixa, circulação lenta. Estas são 3 condições que contribuem para a formação de coágulos imperceptíveis que atacam durante a noite. Se você gosta de melancia, consuma-a com sabedoria, mais cedo, durante o dia e sempre em combinação com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de cocô. Se você toma diuréticos, consulte seu médico antes de tornar o consumo de melancia um hábito regular. E o mais importante, ouça atentamente seu corpo. Tontura matinal, boca seca à noite ou acordar confuso não são normais. São sinais de alerta,
pois mesmo uma fruta composta por 90% de água pode se tornar um ladrão imperceptível da saúde cerebral. E o mais assustador, você pode perceber tarde demais. Se isso surpreendeu, espere até falarmos sobre uma fruta que praticamente simboliza um café da manhã saudável, a clássica laranja. Mas por trás de sua cor vibrante, esconde-se uma substância química capaz de interagir com seus medicamentos para o coração e para o cérebro, preparando o terreno para algo muito mais perigoso do que muitos imaginam. 5. Laranjas, Interechos citricas. As laranjas são, há muito tempo, um símbolo de saúde em todo lar. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de gomos na mesa da cozinha ou a clássica laranja na meia de Natal. Por décadas, foram consideradas um verdadeiro milagre, uma fonte de vitamina C. Mas para idosos, especialmente aqueles que tomam medicamentos cardíacos ou antihipertensivos, as laranjas podem, imperceptivelmente, transformar-se em um coquetel químico, causando reações perigosas no corpo, incluindo a formação de coágulos e AVCs. O problema não reside apenas no açúcar, embora uma laranja grande ou um copo de suco realmente elevem os níveis de açúcar no sangue. Nos cítricos, há um composto natural, a furanocumarina, e é algo que a maioria dos idosos nunca ouviu falar. A furanocumarina impede o metabolismo de certos medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores dos canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que, em vez de o corpo processar o medicamento de forma segura e gradual, ele pode se acumular em quantidades excessivas, aumentando sua toxicidade, ou, inversamente, ser eliminado muito rapidamente, tornando-se ineficaz. Tal interação pode ser fatal. Não imediatamente, mas lenta e imperceptivelmente, criando condições em que o sangue se torna instável, as artérias se estreitam de forma imprevisível e coágulos começam a se formar sem qualquer aviso. Como neurologista, vi muitos pacientes que pagaram um preço alto por misturar frutas aparentemente saudáveis com medicamentos potentes. Um deles foi o Sr. Elmer Bryan, 79 anos, aposentado, ex-motorista de ônibus. Um homem gentil com um sorriso acolhedor, Elmer tomava atorvastatina para colesterol alto e lisinopril para pressão. Ele também se orgulhava de seu estilo de vida natural. Todas as manhãs, ele começava com um copo grande de suco de laranja fresco, chamando de raio de sol em um copo. Mas ele não sabia que a furanocumarina presente no suco impedia o fígado de metabolizar os medicamentos. Seus remédios para a pressão acumulavam-se no sangue, intensificando seu efeito. Simultaneamente, as estatinas acumulavam-se nos tecidos musculares e na corrente sanguínea, provocando processos inflamatórios e danificando as paredes dos vasos. Certa manhã, após um dia marcado por leve tontura, Elmer levantou-se da cadeira e caiu subitamente. Ele foi imediatamente levado ao pronto-socorro com fala arrastada e confusão mental. A tomografia revelou um leve AVC isquêmico. Exames de sangue mostraram concentrações perigosamente altas de medicamentos, o que foi causado não por uma overdose, mas pelo suco de laranja que bloqueava sua eliminação pelo fígado. O sangue de Elmer tornou-se instável, circulando de forma imprevisível, e de fato formou-se um coágulo que bloqueou uma artéria estreita no cérebro. Quando a neurologista explicou isso a Elmer e sua esposa, eles ficaram profundamente chocados. A vida inteira pensei que suco de laranja era bom para mim, disse ele. E era verdade, mas um organismo envelhecido já não é o mesmo. O que funcionava eficazmente aos 40 anos nem sempre se aplica aos 70 ou 80, especialmente quando se toma medicamentos. Portanto, toranjas, laranjas azedas e até laranjas comuns, quando consumidas regularmente, devem ser consideradas com especial cautela em idosos que tomam medicamentos. O fígado, com a idade, trabalha mais lentamente, torna-se menos eficiente, e os riscos de interação entre alimentos e medicamentos aumentam significativamente. Para quem tem mais de 60 anos, agora é recomendado consumir laranjas com moderação e nunca combiná-las com medicamentos sem consulta prévia ao médico. Se você gosta de frutas cítricas, escolha opções de menor risco, como clementinas, ou adicione um pouco de suco à água, em vez de beber copos cheios. Se você toma medicamentos prescritos, pergunte sempre ao seu médico se os cítricos podem afetar sua eficácia. Afinal, a verdade é que não importa apenas o que está em seu armário de remédios, mas também o que está em sua fruteira. Um hábito diário simples, aparentemente bem pensado, pode se tornar uma mão invisível empurrando você. Se isso te preocupa, deveria preocupar, mas conhecimento é poder. Simplesmente mudando como e quando você come certas frutas, pode-se reduzir significativamente o risco. Se você pensa que apenas as laranjas têm um lado sombrio, continue conosco.
A próxima fruta é frequentemente oferecida em hospitais, elogiada por seus benefícios intestinais e energéticos. No entanto, ela pode silenciosamente desgastar os mecanismos de defesa dos seus nervos. Vamos falar sobre as maçãs e a armadilha doce sobre a qual ninguém avisa. 6. Maçãs, a armadilha inesperada do açúcar. Maçãs são um símbolo de saúde, certo? Há um ditado famoso: uma maçã por dia mantém o médico longe. Você já ouviu isso a vida toda? Crocantes, suculentas e fáceis de comer, maçãs são frequentemente oferecidas em hospitais, incluídas em programas para idosos e carinhosamente dadas por netos que só desejam sua saúde. Mas para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos que enfrentam pressão alta, diabetes ou alterações cognitivas, as maçãs podem não ser tão inofensivas quanto parecem. Na verdade, o tipo errado de maçã, consumido da maneira errada, pode silenciosamente aumentar o risco de AVC, desestabilizando seus níveis de açúcar no sangue e a estabilidade vascular de forma perigosa. Atenção! Nem todas as maçãs são iguais. Embora contenham fibras e alguns nutrientes, muitas variedades populares, como Fuji, Honeycrisp Gala, foram cultivadas pela doçura, não pela nutrição. Essas maçãs têm um alto índice glicêmico, o que significa que elas inundam seu sangue com açúcares naturais mais rapidamente do que seu corpo envelhecido consegue lidar. E se você as come sozinhas, especialmente sem proteína ou gordura saudável para retardar a digestão, isso causa um pico acentuado de açúcar no sangue, seguido por uma queda inevitável. Essa montanha-russa afeta não apenas seus níveis de energia, mas também a pressão arterial, a inflamação vascular e a viscosidade do sangue. Quando o açúcar sobe, o sangue fica mais ácido e espesso. Os níveis de insulina disparam e os vasos sanguíneos se estreitam com o tempo. Esse padrão repetido, dia após dia, danifica o delicado revestimento interno das artérias, incluindo as que nutrem o cérebro. Microdanos podem aparecer, e então o corpo forma coágulos para repará-los. Em adultos jovens, o sistema se recupera rapidamente, mas em idosos, cujos vasos já estão estreitados e endurecidos, esses coágulos podem se tornar o gatilho de um AVC, esperando para acontecer. Uma paciente, Sarah Louise Amont, de 81 anos, da Pensilvânia, foi saudável a maior parte da vida. Ela caminhava diariamente, tomava seus medicamentos conforme prescrito e seguia uma dieta que considerava razoável. Todos os dias, após o almoço, ela comia uma grande maçã Honeycrisp como lanche, sem batatas fritas, sem biscoitos, apenas a fruta. Mas ela não sabia que havia desenvolvido resistência à insulina, e esses picos diários de açúcar sobrecarregavam seus vasos envelhecidos. Com o tempo, ela começou a notar visão turva à noite e dores de cabeça ocasionais ao se levantar. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Louise perdeu a capacidade de falar claramente. Sua filha a levou ao pronto-socorro, onde exames confirmaram um AVC leve. Seus testes mostraram níveis instáveis de glicose e sinais de inflamação endotelial. Enquanto os medicamentos faziam seu trabalho, os picos de açúcar preparavam silenciosamente seus vasos para danos. E sim, um coágulo sanguíneo provavelmente se formou durante um desses picos. Louise se recuperou, mas agora ela vê as maçãs de forma diferente. Não como inimigas, mas como um alimento que exige uma abordagem consciente e equilibrada. É isso que digo a todos os meus pacientes idosos: se você ama maçãs, escolha-as com sabedoria. Maçãs Granny Smith contêm menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Sempre coma maçãs com uma fonte de proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou uma fatia de queijo, para reduzir o impacto glicêmico. E nunca, não coma uma maçã doce com o estômago vazio, especialmente à noite. Seu cérebro precisa de um suprimento de energia estável, não de uma montanha-russa, porque mesmo um alimento saudável como a maçã pode impulsionar processos que aumentam a probabilidade de um AVC. Especialmente quando os níveis de açúcar flutuam, os vasos sanguíneos se contraem e os coágulos começam a se formar em silêncio, até que um dia se tornam grandes demais para passar despercebidos. A próxima fruta, que muitos idosos adoram para o coração, é rica em cores vibrantes, antioxidantes e frequentemente considerada um superalimento. Mas sob sua pele vermelho rubi esconde-se um composto que pode afinar excessivamente seu sangue. E para aqueles que já tomam medicamentos, isso pode ser a diferença entre segurança e uma hemorragia interna no cérebro. Vamos falar sobre as cerejas e por que muitas delas podem colocar seu corpo em risco. Pequenas, bonitas e vibrantes, as cerejas são conhecidas como uma das frutas mais saudáveis da dieta. Médicos as recomendam para inflamações, artrite e até para a saúde do coração.
Você as vê em revistas de saúde para idosos, em mercados orgânicos e em iogurtes com saladas. Mas por trás do sabor doce e da reputação, as cerejas escondem um risco pouco conhecido, especialmente para idosos que já tomam anticoagulantes ou medicamentos que afetam a coagulação sanguínea. O perigo reside em um composto natural chamado salicilatos. Esta substância afina o sangue e age de forma semelhante à aspirina. Embora possa ser benéfico em quantidades moderadas para idosos com sangue já afinado por medicamentos como varfarina, xarelto ou aspirina diária, a ingestão adicional de salicilatos através da dieta pode levar o corpo ao limite. O resultado: o sangue fica muito fino, os vasos sanguíneos tornam-se frágeis e começam a vazar, e nos piores casos, ocorre um AVC hemorrágico, ou seja, sangramento dentro do cérebro. A maioria nunca associa isso a frutas. Parece um exagero, mas isso foi observado na prática. Permita-me contar sobre o Sr. Daniel Rhodes, um maquinista aposentado de 74 anos de Illinois. Ele teve um infarto leve há alguns anos e tomava aspirina de baixa dose diariamente, além de estatinas e medicamentos para pressão. Todas as noites, ele terminava o jantar com uma pequena tigela de cerejas, chamando-as de sobremesa da natureza, pois lera que ajudavam na inflamação e queria permanecer ativo para seus bisnetos. A princípio, não havia sinais de perigo, mas após algumas semanas, Daniel começou a sentir dores de cabeça, tonturas e raros ataques de náusea. Uma manhã, ele acordou confuso e vomitando. Sua esposa o levou ao pronto-socorro. Uma tomografia computadorizada revelou o terrível: hemorragia intracraniana, um AVC hemorrágico, não causado por hipertensão ou trauma. Isso ocorreu porque seu sangue estava muito diluído para coagular normalmente, e um pequeno vaso no cérebro se rompeu. Os médicos descartaram erros na medicação. As doses estavam corretas, os sinais vitais estáveis, mas a análise da dieta deixou claro que a combinação de salicilatos das cerejas com os anticoagulantes criou a tempestade perfeita. É isso que torna tudo tão perigoso. Os efeitos são sutis e graduais. No início, você se sente bem, até que de repente se sente mal. E quando o sangramento começa no cérebro, é difícil pará-lo. A recuperação é incerta. Alguns perdem a fala, outros a mobilidade. Muitos nunca recuperam a independência total. É isso que os idosos precisam entender. Mesmo produtos naturais podem interagir com seus medicamentos. Seu corpo aos 70 ou 80 anos não lida com as coisas como aos 40. Uma fruta que ajuda um jovem a aliviar a dor pode levar ao colapso de alguém que toma anticoagulantes. Portanto, se você ama cerejas, coma-as com consciência. Raramente e em pequena quantidade, é provavelmente seguro, mas evite sucos concentrados ou grandes porções diárias se estiver tomando medicamentos que afetam a coagulação. E sempre consulte um especialista antes de tornar algo parte de sua dieta, especialmente algo tão curativo quanto essas frutas doces. Porque o que parece pequeno pode se tornar sério em um corpo envelhecido que já luta por equilíbrio. E quando o sangue fica muito fino, ele não apenas flui pelos vasos, ele deixa um rastro de destruição. Se você acha que as surpresas acabam aqui, pense novamente. Outra fruta, frequentemente elogiada por suas propriedades antioxidantes e servida em banquetes sofisticados para idosos, pode conter alguns dos mais altos níveis de pesticidas do mercado. E para um corpo envelhecido, essas toxinas não são eliminadas rapidamente. Elas tendem a se acumular e podem causar muito mais danos ao cérebro do que se pode imaginar. Vamos analisar de perto os morangos e o que realmente se esconde por trás de sua vibrante cor vermelha. Moranos parissem absolutamente inofensivos. Vermelhos, em forma de coração, doces, com uma leve acidez. O morango é um símbolo de saúde. Pode ser visto em bandejas, hospitais, em smoothies anunciados para a saúde cerebral, em banquetes, em casas de repouso. Mas para os idosos, a situação é diferente. Na verdade, essa fruta popular pode silenciosamente aumentar o risco de AVC, inflamação e toxicidade cerebral a longo prazo, algo sobre o qual provavelmente ninguém nunca avisou. Comecemos pelo que a maioria não sabe. O morango está entre as frutas mais tratadas com pesticidas na agricultura. Ano após ano, ele lidera o ranking da dúzia suja do Environmental Working Group, que classifica os produtos com mais resíduos de pesticidas, mesmo após lavagem cuidadosa. E para idosos com desintoxicação corporal mais lenta, esses produtos químicos não são eliminados tão facilmente. Eles se acumulam nos tecidos, incluindo o cérebro, onde podem prejudicar as funções nervosas e enfraquecer os vasos sanguíneos por dentro. Pesticidas não são apenas irritantes superficiais. Muitos deles, especialmente os usados no cultivo de morangos convencionais,
são neurotoxinas, ou seja, danificam as células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo em neurônios envelhecidos. Com o tempo, isso enfraquece a integridade estrutural dos pequenos vasos sanguíneos, especialmente na substância branca do cérebro, áreas mais vulneráveis a AVCS, perda de memória e declínio cognitivo. E quando o dano começa, o corpo responde com inflamação e formação de coágulos, aumentando significativamente o risco de eventos isquêmicos. Mas o risco não se limita apenas aos pesticidas. Morangos também contêm purinas, compostos naturais que se convertem em ácido úrico no corpo. Para aqueles com histórico de gota, doenças renais ou inflamação vascular, o que inclui muitos idosos, níveis elevados de ácido úrico podem causar inflamação, estreitar os vasos sanguíneos, aumentar a pressão arterial e, novamente, levar à formação de coágulos. Uma paciente, Ciara Elaine Carter, de 80 anos, de Michigan, sempre amou morangos. Todo verão, ela colhia frutas frescas, congelava-as para as smoothies de inverno e comia um punhado após o jantar, considerando saudável. Ela tinha hipertensão leve e tomava um diurético, além de sofrer ocasionalmente de dores nas articulações. Com o tempo, ela começou a ter tonturas matinais e inchaço persistente nas articulações. Uma manhã, ela acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Uma tomografia computadorizada confirmou um AVC leve, e os exames mostraram níveis elevados de ácido úrico, sinais de estresse oxidativo e inflamação de baixo grau. Foi uma doença lenta, alimentada por anos de exposição a resíduos de pesticidas e excesso de purinas. O hábito do morango, que ela considerava protetor, tornou-se um fator de risco silencioso. E sim, formou-se um coágulo que seu corpo não conseguia mais dissolver. Elaine sobreviveu, mas agora vive com leves lapsos de memória e sensibilidade nervosa na mão. Quando ela contou isso em lágrimas, disse: "Eu pensei que estava fazendo tudo certo." Isso me lembrou o quão importante é o contexto na nutrição ao envelhecer, porque mesmo superalimentos podem se tornar tóxicos no corpo errado, na hora errada e nas condições erradas. Então, o que fazer se você come morangos? Sempre escolha orgânicos. Lave bem as frutas, não as coma todos os dias e nunca dependa delas como sua principal fonte de antioxidantes. Se você tem gota, problemas renais ou toma medicamentos para pressão, consulte um especialista antes de incluir morangos regularmente na dieta. Tenha cuidado com morangos congelados, especialmente em smoothies prontos. Frequentemente, eles vêm de grandes lotes estrangeiros com menos controle, porque o que você não sabe pode prejudicar lenta e silenciosamente, até que um dia um coágulo prive de suas palavras, equilíbrio ou independência. Se o morango surpreendeu, espere até eu falar sobre uma fruta que parece exótica, agradável e cheia de promessas de saúde. Esta fruta é frequentemente incluída em suplementos para o coração, mas pode silenciosamente desregular sua pressão e causar AVCS matinais. Vamos falar sobre a manga e por que esta fruta tropical doce pode não ser adequada para sua mesa. Para muitos idosos, a manga é uma iguaria tropical, uma espécie de recompensa por fazer as coisas certas. É macia, aromática e naturalmente doce. Pode ser encontrada fatiada em saladas de frutas, em smoothies, em cafés para idosos ou seca, embalada como um lanche saudável no mercado. A polpa laranja vibrante parece uma sobremesa natural, e muitos a consideram assim. Mas para idosos, especialmente aqueles que controlam problemas cardíacos, pressão arterial ou tomam vários medicamentos, a manga pode ser um sabotador silencioso, aumentando o risco de AVC de maneiras que poucos mencionam. Aqui está a verdade incômoda. A manga é uma das frutas mais ricas em açúcar. Apenas uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que um donut comum. Ao contrário dos carboidratos complexos, o açúcar da manga é rapidamente absorvido, causando picos acentuados de açúcar no sangue, seguidos por liberação de insulina e quedas subsequentes. Para idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão instável, essa montanha-russa pode sobrecarregar muitos vasos sanguíneos, especialmente no cérebro. Quando o açúcar sobe, o corpo responde com inflamação. As artérias se estreitam, a circulação sanguínea diminui, e nos delicados vasos cerebrais, a inflamação pode causar microfissuras nas paredes. Quando isso acontece, o corpo muda para o modo de reparo e forma coágulos para selar as fissuras. Este é um mecanismo de defesa natural, mas com vasos estreitados ou endurecidos, isso pode ser o início de um AVC. Mas há mais. A manga não só desregula o açúcar, mas também contém compostos naturais que afetam como o fígado processa medicamentos, especialmente aqueles usados para controlar o ritmo cardíaco, colesterol e pressão.
Um desses compostos, a miniferina, mostrou em alguns estudos retardar a ação do citocromo P450, um sistema enzimático hepático que quebra muitos medicamentos prescritos. Quando esse sistema desacelera, os medicamentos se acumulam no corpo, aumentando o risco de overdose, efeitos colaterais ou interações. Se você toma medicamentos como amlodipino, metoprolol ou estatinas comuns, isso pode levar a uma queda excessiva da pressão arterial ou alterações imprevisíveis no ritmo cardíaco. Permita-me contar a história do Sr. William Booker, um bombeiro aposentado de 83 anos de Nevada. Ele se orgulhava de seu estilo de vida ativo, caminhava diariamente, seguia uma dieta equilibrada e estava sempre procurando alimentos saudáveis para o coração. Alguns meses atrás, ele começou a comer fatias de manga seca todos os domingos, considerando-as um substituto sensato para biscoitos. Ele também tomava medicamentos para pressão alta e fibrilação atrial. Após algumas semanas, William começou a notar tonturas matinais. Um dia, ele caiu ao se levantar da cama. Sua esposa o encontrou pálido, confuso e com uma leve queda no lado esquerdo do rosto. No hospital, exames confirmaram um AVC isquêmico leve. Os testes mostraram que sua pressão arterial havia caído demais durante a noite, e os níveis de medicamentos em seu sangue estavam anormalmente altos, apesar da dosagem correta. Um especialista revisou tudo cuidadosamente, e o culpado ficou evidente. O consumo diário de manga seca sobrecarregou o fígado, prejudicando o processamento dos medicamentos. Os picos de açúcar agravaram o problema, criando as condições ideais para a formação de coágulos. William sobreviveu, mas o AVC afetou sua coordenação motora e memória de curto prazo. Agora ele vive com lembretes diários de como algo natural quase tirou tudo dele. Portanto, é recomendado que idosos reconsiderem o consumo de frutas tropicais como a manga. A doçura mascara o perigo. Não se trata apenas do açúcar. É a sua interação com o corpo que envelhece com metabolismo mais lento e um conjunto complexo de medicamentos, necessários para muitos idosos. Mesmo algumas fatias, especialmente as secas, podem desequilibrar o funcionamento do corpo. Então, qual é a abordagem segura? Se você realmente ama manga, coma em porções muito pequenas, não mais do que algumas fatias, e apenas durante o dia, nunca antes de dormir. Sempre combine com proteína ou gordura para suavizar o pico de açúcar. Se você toma medicamentos, especialmente para o coração, colesterol ou pressão, consulte seu médico primeiro. Talvez a manga não seja mais adequada para você. Não nesta idade, pois com o envelhecimento, nossas margens de erro diminuem. O que podíamos tolerar aos 30 ou 40 anos, agora pode causar sérias consequências, mesmo por causa de uma única fruta. Agora, tendo ouvido sobre 9 frutas aparentemente saudáveis, você pode estar se perguntando: o que então se pode comer para apoiar o cérebro envelhecido, fortalecer o coração e ainda desfrutar da comida? Não se preocupe. Na parte final, vou guiá-lo através de alimentos realmente seguros para o cérebro, que protegem a memória, melhoram o equilíbrio e não interferem com os medicamentos. Você não precisará de pílulas, pós ou ingredientes exóticos. Apenas alimentos integrais simples e um pouco de sabedoria. Vamos falar sobre alimentos que curam, não prejudicam. Após conhecer 9 frutas que podem parecer saudáveis e até inofensivas, mas que silenciosamente aumentam o risco de AVC, você pode se sentir confuso ou até traído. A vida inteira lhe disseram que frutas são um remédio da natureza, um presente da terra em que sempre se pode confiar. Mas a verdade, especialmente para aqueles com mais de 60 anos, é muito mais complexa e crucial de entender. O envelhecimento muda tudo. O corpo já não processa os alimentos que você comia aos 30 ou 40 anos da mesma forma. Os rins funcionam mais lentamente, sua capacidade de filtração diminui. O fígado processa medicamentos com menos eficiência. Os vasos sanguíneos tornam-se mais frágeis e perdem sua elasticidade, e o cérebro, o órgão mais delicado e sensível, reage de forma mais aguda às flutuações da pressão arterial, dos níveis de açúcar no sangue e dos processos de coagulação. Isso significa que cada pedaço de alimento agora adquire ainda mais importância do que nunca. Muitos idosos, movidos pelas melhores intenções, formam hábitos que, sem saber, expõem seus cérebros a sérias ameaças. Uma banana combinada com medicamentos, uma xícara de uvas como lanche, abacaxi após o jantar, um copo de suco de laranja pela manhã. Tais hábitos parecem familiares e cotidianos, sem levantar suspeitas. No entanto, sob a superfície, eles podem desencadear uma cadeia de mudanças silenciosas, imperceptíveis e lentas que intensificam processos inflamatórios, contribuem para a rigidez arterial,
levam ao afinamento excessivo ou insuficiente do sangue e, nos piores casos, à formação de coágulos que bloqueiam o suprimento de oxigênio ao cérebro. Como neurologista, vi os resultados desses processos. Pacientes que acordaram saudáveis e, ao final do dia, estavam na unidade de terapia intensiva. Pessoas que perderam a capacidade de falar, andar, reconhecer seus entes queridos, tudo por causa de um coágulo sanguíneo do tamanho de um grão de arroz, no lugar errado e na hora errada. E o que é pior, muitos desses casos trágicos poderiam ter sido prevenidos não com medicamentos adicionais, mas com a conscientização sobre a interação entre alimentos e as mudanças relacionadas à idade. Mas aqui está a boa notícia: nem todas as frutas são perigosas. Algumas delas, se escolhidas com sabedoria e consumidas com cautela, podem se tornar poderosas aliadas na proteção do seu cérebro, coração e independência. Então, o que vale a pena escolher? Primeiro, as frutas vermelhas. Mirtilos, framboesas e amoras contêm pouco açúcar, são ricas em antioxidantes e polifenóis, compostos que protegem os vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. Elas não causam picos acentuados de açúcar no sangue, não interferem com os medicamentos e, naturalmente, apoiam a memória e a circulação sanguínea. Segundo, macas verdes, como a Granny Smith. Ao contrário de suas irmãs mais doces, elas têm um índice glicêmico menor e contêm flavonoides que protegem o cérebro. É melhor consumi-las com um pequeno pedaço de queijo ou manteiga de amêndoa, o que fornece energia suave sem flutuações bruscas de açúcar. Terceiro, abacate. Embora tecnicamente seja uma fruta, muitos esquecem que é rico em gorduras saudáveis que ajudam a regular a pressão arterial e apoiam a função nervosa. O abacate contém potássio, mas em uma forma que o corpo absorve lentamente, sem os picos acentuados característicos de frutas mais doces. Quarto, limo ou lima. Use-os não como lanche, mas para dar sabor a pratos e bebidas. Eles ajudam o fígado e a digestão sem adicionar açúcar e não interferem na ação da maioria dos medicamentos. Um pouco de suco na água pode estimular suavemente seu sistema e hidratar o corpo sem prejudicar. Quinto, romã, mas apenas em pequenas quantidades. O suco de romã é muito concentrado, então, se você o ama, dilua e limite a quantidade a algumas onças. Suas propriedades antioxidantes são benéficas, mas exigem consumo cauteloso, especialmente ao tomar medicamentos para pressão ou coração. E, acima de tudo, o tempo é crucial. Coma frutas na primeira metade do dia, nunca com o estômago vazio e sempre combine com proteína ou gorduras saudáveis para retardar a absorção e minimizar picos de açúcar ou quedas de pressão. Nunca coma a fruta antes de dormir. Seu corpo desacelera, e é um momento em que a circulação sanguínea atinge seu mínimo. Um pico de açúcar ou acidez nesse período pode desregular tudo, e você não sentirá o dano até que seja tarde demais. É importante entender, isso não é medo, mas respeito pela sua idade, corpo e pelos sinais silenciosos que ele envia. Você não é fraco, você é diferente. Isso não significa que você deve renunciar à doçura da vida. Significa desfrutá-las com inteligência, conhecimento e a dignidade de uma vida bem vivida. Você chegou a este ponto através de perseverança, sabedoria e cuidado. Não permita que um hábito simples, uma fruta que você nunca considerou, se torne um ladrão silencioso de sua saúde. Cada escolha, mesmo um pequeno lanche, pode aproximá-lo da vitalidade ou do risco. Leia os rótulos, converse com os médicos, pense no que está no seu prato e no impacto que isso terá no seu corpo, não apenas hoje, mas em semanas e meses. Porque a verdade é que você não está comendo apenas para viver. Você está comendo para se manter vibrante, de pé e ser você mesmo. E com o conhecimento certo, as frutas certas e o momento certo, você pode realmente permanecer sábio e atento. E lembre-se, seu cérebro ouve tudo o que você lhe dá. Alimente-o com o futuro que você merece. Essas lições visam inspirá-lo a viver uma vida plena e autêntica.